Então, está ocorrendo um um outro fenômeno também, que como há uma forte geração de empregos na área urbana, e a atividade rural é uma atividade de alto risco, a juventude do campo já veio. A construção civil cresceu muito. A construção civil, em todas as áreas, tanto na área das engenharias, e desde o auxiliar de pedreiro até o engenheiro, está faltando mão de obra. Então, os jovens sabem que... Porque aqui, por menos que vá, ele trabalha no final do mês, ele tem a renda garantida. Lá não é certo que tenha a renda garantida. E até porque o jovem de lá também está saindo, fazendo faculdade e vem buscar outro tipo de emprego. E ali tem a grande crítica que eu faço. Claro, nós vivemos dentro de um país que adotou um modelo urbano industrial para o seu desenvolvimento. Então, a própria escola, ela foi orientada para formar gente para a área urbana. Então, o jovem rural, que ele sai para fazer uma faculdade, a faculdade não prepara ele para voltar e mudar o meio em que ele vive, mas prepara ele para fugir do meio em que ele vive. Ele vem para a área urbana. Então, a escola tem sido o grande instrumento de também tirar jovens do campo. Agora, acho que o governo terá que fazer um grande debate sobre o tema da soberania alimentar ou não. E qual é a importância que vamos dar para a agricultura familiar continuar produzindo alimentos, porque 30% das propriedades, eu não tenho, mas empiricamente falando, no mínimo de 30%. A região de Pelotas, pelo menos, se passou para o fumo. Ali, Canguçu, Pelotas, muitos produtores passaram para o fumo. 30% das propriedades não tem mais sucessor. Então ficaram os pais com uma faixa de idade já acima dos 40, 50 anos e mais nenhum jovem no campo. Então, quando os pais se aposentarem e pararem de trabalhar, a propriedade ou vira um sítio de lazer, ou alguém compra ela, vai agregando na sua propriedade. Então, a agricultura familiar, que hoje responde por 30% do PIB, pela grande produção de alimentos como leite, como frango, como suínos, frutas e assim por diante, ela tende em 2 ou 3 décadas a deixar de existir. E acaba sendo uma coisa até antagônica, porque quando se fala que a demanda de alimentos do mundo está cada vez mais aumentando e está cada vez mais se deixando de produzir, pode ser uma alternativa para o Brasil, por exemplo? O Brasil seguramente será o grande celeiro do mundo na produção de alimentos. Agora, precisamos fazer esta escolha. A sociedade, o governo e a sociedade têm que se convencer que produzir alimentos não é uma questão de mercado. Se deixar o agricultor exposto ao mercado, uma atividade de altíssimo risco, ele perde uma vez, perde duas, na terceira ele abandona, vai embora que está falido. Então, quando o governador se obriga na primeira semana a promover uma anistia de 60 milhões de reais de dívidas de 2 mil, 3 mil reais, a pessoa que não consegue pagar 3 mil reais de uma conta é porque está falido. Então precisamos de políticas públicas na pesquisa, na formação, na qualificação profissional e no incentivo, na motivação. Tem que levar a renda e a autoestima do agricultor para que ele continue produzindo alimentos. Até porque às vezes quando o produto dele, o pé de alface, chega no supermercado, é o supermercado que coloca o preço e não ele que sabe quanto ele gastou. Pode dar um outro dado. Há 10, 12 anos atrás, o produtor de leite, ele ganhava 50% do preço do leite que o consumidor pagava. Hoje ele ganha 30%. Então passamos 2 décadas cobrando do agricultor a redução de custo para produzir e o mercado achatou o preço. Então a agricultura exposta ao mercado é situação de crise. Está certo. Mais algum? Não, eu apenas queria complementar e até parabenizar o governo do Estado por ter anistiado os produtores, os pequenos produtores do FEAPER. E dizer o seguinte, eu acho que este recurso é um recurso que cumpriu a sua função social. Nada mais justo do que o governo abrir mão. Eu acho que, isso que o Ivar estava falando, nós temos que saber qual é o que nós queremos. Se a sociedade não se conscientizar disto, poderá pagar muito caro. E este é o problema. Às vezes nós temos que colocar recurso público à disposição do produtor para que esse produtor possa produzir alimento para nós que estamos aqui na cidade. A Europa faz isso e muitos países se protegem em função disso. O Brasil ainda está caminhando. Claro que vai dizer assim, não, nós não temos recursos para isso. Nós temos que criar recursos para isso. Há 20 anos atrás, o Rio Grande do Sul tinha 50 mil criadores de suínos no estado. Hoje tem 8 mil. E 4 mil vão sair do mercado em breve. Porque está concentrando tudo na mão de poucos. Bom, quando nós deixarmos a produção de alimentos na mão de poucos produtores e grandes produtores, eles vão fazer a conta. E eles vão jogar com o mercado. E aí o consumidor pagará um preço que será muito maior do que está pagando hoje. Bom, antes de encerrar o Sabatina, vamos para as considerações finais dos nossos convidados. E eu vou começar com o secretário Busato, que ficou para trás nesse último bloco agora. Fique à vontade, 2 minutos, secretário. Eu apenas ressaltar que
o fato do governador ter aglutinado a Secretaria de Irrigação dentro da Secretaria de Obras não significa que tenha sido dado menos importância. Pelo contrário, o que o governador tentou fazer com isso é priorizar as obras, né? E nós vamos ter agora, dentro dos próximos, pelo menos nesse governo, uma grande prioridade na área de irrigação. O governador está indo a Brasília, solicitando recursos ao ministro da Integração. Nós estamos preparando algumas outras sugestões, até uma PPP na área de irrigação. A gente está preparando uma sugestão ao governador para que ele estude e analise se é conveniente. Então, da nossa parte, nós vamos dar uma grande prioridade nesse sentido. Certo. Iberê. Eu volto a frisar a necessidade da criação dos fundos com recursos, porque esses fundos, e nós temos alguns municípios, e se nós mapearmos o estado do Rio Grande do Sul, nós vamos ver que nós temos algumas catástrofes que elas são anunciadas. Por exemplo, o Vale do Caí, nós temos ciclicamente enchentes naquela região, onde nós temos moradores de risco na beira do rio. Nós temos na região dos Campos Rio da Serra e da Serra, regiões com granizo, regiões que todo verão ocorre, localizado ou não, elas ocorrem. Nós temos enchentes do Rio Uruguai, que muitas vezes nem chove, em função da água que se acumula nas cabeceiras e na região de Uruguaiana, aquela região, o Rio Uruguai acaba, a região da estiagem na região da Campanha. Então nós temos algumas áreas que elas são mais propensas do que as outras para essas catástrofes. Então, nós temos que ter uma consciência muito grande no que diz respeito aos municípios, e começa pelo dever de casa dos municípios, de criar os seus fundos e dotar os seus fundos com recursos. Porque eu lembro muito bem, e o Ivar está aqui também lembra, nós fizemos, na década de 80, se não me falha a memória, quase todos os municípios criaram os fundos municipais de agricultura para financiar. Só que ficaram sem fundo, quer dizer, então não adianta nós criarmos fundo lá no município sem fundo. Claro. Nós temos que ter fundo com autonomia através da Defesa Civil, para que no momento dessas catástrofes nós tenhamos um socorro imediato. Tá certo. Secretário Ivar. Olha, este eu acho que eu tenho acordo em um dos aspectos, mas eu também estou muito convencido que só colocar dinheiro na mão do agricultor não vamos resolver o problema. É um conjunto de ações articuladas entre si. Tem a questão da formação, a questão da vocação de cada região, a questão do modelo que vão implementar, as garantias de quem vai investir que ele tenha o retorno. Qual é a empresa que investe sem ter garantia de retorno? É evidente que todo mundo corre um certo grau de risco no mercado. Claro. Mas o risco da agricultura é várias vezes maior do que outras atividades econômicas. Então, temos que pensar uma política agrícola que dê algum grau de garantia se quisermos ter um mercado abastecido de alimentos de boa qualidade e baratos para os consumidores. Está certo, então. Quero agradecer aos secretários de governo do Estado, Ivar Pavão, muito obrigado. Secretário Carlos Busato, muito obrigado pela presença. E ao Iberê... Orsi. Eu tinha confundido o nome desde o início, aí deixei para não falar, para não ter problema. Mas então tá. O Sabatino Obra TV volta na próxima segunda-feira e eu agradeço a atenção de todos que estiveram conosco e de você também. Até às 10 para meia-noite da próxima segunda. Até lá.